Exclusivo. O SBT Brasil mergulha agora em um capítulo muito importante da história do país. O acidente de carro que matou o ex-presidente Juscelino Kubitschek em 1976. Você vai ver agora o depoimento surpreendente de um motorista de caminhão que viu de perto o último suspiro de JK. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Em meados dos anos 70, a ditadura militar dava os primeiros passos para a abertura política, mas a linha dura não aceitava de volta os antigos líderes. JK, Carlos Lacerda e João Goulart formaram a Frente Ampla para lutar pela democracia. Em menos de 3 meses, eles morreram em circunstâncias estranhas. O que esse homem viu há 37 anos pode mudar a história do país. O caminhoneiro Ademar Jean viajava pela Via Dutra, atrás do caminhão que bateu de frente com o carro do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Ele foi o primeiro a chegar no local do acidente e foi a última pessoa a ver JK vivo. Tinha um cidadão sentado atrás, lendo a revista Cruzeiro, Manchete, e eu olhei para aquele cidadão e ele fez, JK morreu nos braços de Ademar. Ele deitou a cabeça um pouco assim pro lado e fechou um pouquinho os olhos. Esta foto mostra o motorista de caminhão ao lado do carro batido de JK. Eram cerca de 5h30 da tarde do dia 22 de agosto de 1976. Ademar Jean tinha o costume de sempre olhar para a pista contrária. O Opala de JK era exatamente o foco dele na hora do acidente. O que ele viu aqui na Via Dutra reforça a suspeita que a morte de Juscelino Kubitschek não foi um mero acidente. Quando o Opala do Juscelino atravessou o canteiro, o motorista do Juscelino não tinha mais sentido de vida. Ele não estava vivo, porque ele estava deitado em cima do volante, assim, de lado, assim. Segundo a versão oficial, JK morreu no acidente na Via Dutra, em Resende, no Rio de Janeiro. O carro dele perdeu o controle numa tentativa de ultrapassagem e teria sido atingido de raspão por um ônibus da Cometa. O Opala onde ele estava cruzou o canteiro central e foi direto para o outro lado da pista, batendo de frente com um caminhão. Esta versão é contestada pelo motorista de caminhão e pelo próprio motorista do Cometa envolvido no acidente. Josias Nunes de Oliveira nunca admitiu que bateu no carro do ex-presidente. Não bati no carro dele, nem ele bateu em mim. Ele ia de frente uns 30, 40 metros, fez a curva reto e bateu de frente com a carreta de Orleans, Santa Catarina. Josias contou na Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo que ofereceram uma mala de dinheiro para ele mudar o depoimento. Eu vi o dinheiro na minha frente, mas não peguei, recusei. Que eu não era culpado de nada, por que eu ia pegar o dinheiro? A iniciativa para reabrir o caso foi do antigo secretário particular de JK. Segundo ele, o ex-presidente tinha certeza de que seria assassinado. No dia 7 de agosto, correu um boato da morte do presidente. E no dia 8 ele vem a Belo Horizonte, eu vou apanhá-lo no aeroporto e disse para ele, presidente, o senhor nos passou um susto. Aí ele olhou para mim e falou assim, estão querendo me matar, mas não me mataram não. A história oficial também é contestada pelo perito que trabalhou na reabertura do caso em 1996. Alberto Carlos Minas, hoje aposentado da Polícia Civil Mineira, acredita que JK foi assassinado. Tenho certeza disso. E cada dia mais.
Para o perito, Juscelino foi vítima de uma trama que incluiu a participação de um atirador de elite que teria alvejado o motorista de JK, Geraldo Ribeiro. O que tudo me fez crer foi que aquele movimento do momento que o Geraldo imprimiu no carro foi exatamente que ele já não tinha mais vida, ele tomou um tiro na cabeça. Alberto Carlos acompanhou a exumação do corpo do motorista de JK, Geraldo Ribeiro. Quando abriram um caixão, ele viu um furo no crânio dele. Eu vi um furo. No momento que eu vi, eu levantei a máquina, eles entraram na minha frente, me fecharam, não deixaram eu fotografar. Alberto Carlos aponta várias falhas na perícia feita na época. Laudo sem assinatura, dados absolutamente incorretos que foram coletados sabe-se de onde. E a ideia da mecânica do acidente não corresponde fisicamente ao que aconteceu no local. Além dessas falhas, outras aconteceram também. É o caso do motorista do caminhão. Apesar de contar a sua versão à polícia rodoviária, ele jamais foi procurado pelas autoridades. Por no acidente eu fiquei o quê? 1 hora ainda. Talvez 2 horas ali. Não te procuraram muito? Não, ninguém procurou nada. O processo acabou prescrito, mas as suspeitas nunca terminaram. A morte de JK continua um mistério. Este continente de quase 200 milhões de habitantes não pode permanecer na situação em que se encontra.